Hoje, a ementa é apropriada. Não vamos recomendar livros, mas sim contos. 3 contos. 3 iguarias literárias adequadas à quadra natalícia. Altino do Tujal, Jorge de Sena e Miguel Torga são os mestres escolhidos para este menu literário de alto nível. Ocupe o seu lugar à mesa. É tempo de degustar estes contos de Natal tão especiais. Nasceu em Braga em 1939 e faleceu na Póvoa do Lanhoso no ano de 2018. Altino do Tujal, pseudónimo literário do jornalista Altino Martins da Costa, desenvolveu diversos registros na sua escrita com especial apreço pelo formato do conto. Em 1964, publica o livro Sardinhas e Lua. Trabalha durante 7 anos como jornalista na redação do Porto, do Jornal de Notícias, de onde é despedido em 1973, após a edição do seu livro mais famoso, Os Putos. Livro esse que englobava Sardinhas e Lua, acrescentado de alguns contos. Parece que alguns desses textos desagradaram aos donos do jornal. O universo que Altino do Tujal explora nem sempre é um mundo de felicidade. O escritor assume os lados mais negros na humanidade e a crueza na linguagem. Noite de Consoada é um exemplo dessa dureza, um conto incluído numa reedição de 2011. O seu livro mais famoso, o já referido Os Putos, conta com mais de 30 edições. Noite de Consoada. Eu sentia-me vagamente cão, nem admira, quando um homem tem o coração cheio de epitáfios e vê as outras pessoas felizes. É natural que se sinta cão. Gente que sai das pastelarias irradiando o espírito natalício, votos de boas festas, música de sinos. Aquilo produzia-me um vácuo interior pior do que a fome. E lá ia eu, pelas artérias da minha cidade, sob túneis de luz, as mãos enfiadas nos bolsos do capote, cabisbaixo, bafejando. Oprimia-me o ar radioso dos já raros transeuntes, a forma como passavam por mim, carregados de embrulhos coloridos sem me verem. Que horas tão pungentemente evocadoras. Existia uma via de fuga. Embriagar-me. Pois sim, mas onde? Nesta cidade da província, na cidade onde eu nasci, não há nada aberto em noite de consoada. Até a taberna mais reles está fechada. Cafés, cinemas, tudo fechado. Restava-me, portanto, vaguear sozinho por artérias desertas, sob túneis de luz, ouvindo música de sinos, a gola do capote subida para as orelhas, tristonho, cada vez mais cão. É, mestre! Era o Fonseca, tipo esguio, amarelito, que trabalha num banco. Conhecera-o há meses. Sempre que passava por mim, cumprimentava-me com uma espécie de condescendência, sem se deter. Desta vez, deteve-se. Então, mestre, que se faz? Falou com a jovialidade, apertando-me vigorosamente a mão. Aquela mãozada e aquelas palavras estavam cheias de calor humano. Senti-me menos cão. Vagueio, respondi. Logo ele. Eu também gosto pouco de festas. A bem dizer, não ligo a festas. Ninguém liga a isso lá em casa. A esta hora, estão a dormir. Os meus também, disse eu. Soprava uma aragem gelada. O amigo Fonseca subiu para as orelhas a gola da gabardine e eis-nos a palmilhar lentamente artérias desertas, bafejando, sob túneis de luz. Era capaz de comer qualquer coisita, disse o amigo Fonseca. Não é que tenha grande apetite, mas sentia-me capaz de comer qualquer coisita. Pois sim, mas onde?
O Fonseca, coitado, não sabia como isto é em noite de consoada. Mesmo assim, fizemos umas buscas de balde. As raras portas ainda abertas estavam a fechar e as criaturas que fechavam demoravam em nós olhares de desprezo. Lado a lado, as mãos nos bolsos, as golas subidas, lá íamos enxutados daqui, enxutados dali, por artérias desertas, sob túneis de luz, trocando palavras esporádicas, cada vez mais friorentos, cada vez mais cães. Também aquele, hein? Logo na noite de consoada. Teria ele, como eu, epitáfios no coração? Fui burro, confidenciou-me a dada altura num desalento. Sim. Elizabeth bem queria. Elizabeth? Sim. Queria casar em novembro. Opus-me. Quase se zangou, mas eu opus-me. Casar por casar, casa-se na primavera. Céu azul, flores. Olhe, acolá. Não é que tenha grande apetite. Entramos a medo, sem esperança. Que desejam os senhores? Perguntou a patroa. Ciar. Novos olhares de desprezo. Enfim, sempre se arranjaria alguma coisa. Mas que nos aviássemos. Às 9h30 fechavam a porta. Que eram filhos de Deus, como os mais, e queriam passar tranquilamente uma consoada cristã. Às 9h30, rua. Que diz, mestre? Indagou o amigo Fonseca. Está bem, disse eu. Já a patroa entrava no assunto. Temos filetes de peixe com batatas fritas. Serve? O amigo Fonseca. Serve, mestre. Serve. O amigo Fonseca para a patroa. Não tem mais nada? Há frango. Frango com quê? Frango assado. Serve? Mas frango com quê? Com batatas fritas. E arroz? Arroz não temos, acabou-se. O amigo Fonseca. Serve, mestre. Serve. O amigo Fonseca para a patroa, pronto a amesar. Sirva-nos isso. E ela. Branco ou tinto? Hã? Querem vinho branco ou tinto? O amigo Fonseca. Branco ou tinto, mestre? Pode ser branco. A patroa. Branco não temos, só se for tinto. Serve? O amigo Fonseca. Que diz, mestre? Bem, para mim, traga uma garrafita de águas. Traga 2 garrafitas de águas. A patroa prestes a agir. Subam ao primeiro andar por aquelas escadas, mas adiem-se. Às 9h30 em ponto, fecha-se a porta. Pode estar descansada, minha senhora. E caracolámos para o primeiro andar. Eu sentia-me menos cão. Íamos comer. O amigo Fonseca devia sentir-se também menos cão. Tipo estranho, o amigo Fonseca. Numa noite daquelas, teria ele epitáfios. Vieram os filetes com as batatas fritas, depois veio o frango com as batatas fritas. Excelente, mestre. Que diz? Excelente. E mastigávamos cada vez menos cães. Só é pena que não haja arroz. Lá isso é. Mas o frango está tenrinho. Está fino. O arroz é que mata tudo. Que diz, mestre? De facto, é uma pena não haver arroz. Liga melhor com o frango, mas as batatas não estão más. Pois sim, mas o arroz é outra coisa. Arroz solto, e isso, soltinho, com ervilhas. Alguém subiu as escadas, era a patroa. O amigo Fonseca consultou o relógio. São 9h10, minha senhora, disse friamente. Que tem para a sobremesa? Há rabanadas, aletria, bolo rei. Serve? O amigo Fonseca. Que diz, mestre? Não tem mais nada, minha senhora? A patroa. Há bananas e tangerinas. Serve? Serve. A patroa para o amigo Fonseca. E o senhor? Traga bananas e tangerinas.
Eu estava desconfiado de que no coração do amigo Fonseca havia epitáfios. Comidas as bananas e as tangerinas, pagámos à patroa, visto serem 9h30, e eis-nos de novo a errar por artérias desertas, bafejando sob túneis de luz. Ouvíamos música de sinos e ouvíamos música de talheres. Das casas saíam cânticos natalícios entoados por crianças. Estrelas ardiam no negrume. O frango estava bom, disse o amigo Fonseca, acendendo um cigarro. Que diz, mestre? Estava. Só foi pena o arroz. As batatas estavam fofas, mas arroz sempre é outra coisa. Mesmo assim, sinto-me como um cardeal. Que diz, mestre? Também eu. Não obstante, recomeçava a sentir-me cão. Desconfio que o amigo Fonseca recomeçava também a sentir-se cão. Aquele ar abatido, aquele nariz pousado na gola da gabardina, aqueles óculos baixados para o passeio úmido, ignorando as montras, a dada altura arrotou, o que parece tê-lo embaraçado de veras. É a alma do frango a subir ao paraíso? Esclareci, sorrindo. Ele sorriu também. Acredita, mestre, que os animais tenham alma? São mais dignos dela do que nós. Acha? Acho. Eu também acho. Lado a lado, lá íamos cada vez mais cães por artérias desertas, bafejando sob túneis de luz. Eu pensava em sapatinhos. Em que pensaria o amigo Fonseca? Talvez pensasse em sapatinhos. Está frio, mestre. Que diz? Está. E se fôssemos para casa? Ia propor isso mesmo. Os meus dormem pegados. Também os meus. Não ligam nenhuma a festas. Os meus também não. De resto, não é justo que andemos a vadear na noite de consoada, uma noite tão santa, a noite da família. Que diz, mestre? Aprovo. Deixei-o dobrar uma esquina e, enfiando as mãos nos bolsos do capote, friorento, bafejante, cada vez mais cão, tomei lentamente o rumo do cemitério. Quando lá cheguei, o amigo Fonseca já lá estava. Faleceu em Santa Bárbara, na Califórnia, em 1978. E, diga-se em abono da verdade, a sua relação com Portugal, o país cuja capital o viu nascer em 1919, nunca foi completamente salutar. Académico, ficcionista, poeta, pensador crítico e lúcido, acima de tudo, Jorge de Sena foi um dos grandes nomes da cultura portuguesa do século XX. A dureza das suas opiniões, sempre acompanhada por uma grande sinceridade, granjeou-lhe alguns dissabores junto das elites intelectuais. Vingou-se. Ficou célebre o seu livro Dedicácias. Em 1960, incluiu na compilação As Andanças do Demónio um desconcertante conto, discorrendo com humor e sagacidade e até alguma capacidade metafórica sobre a razão de o Pai Natal ter barbas brancas. É esse o título deste texto, escrito em 1944 e ainda hoje difícil de catalogar. Razão de o Pai Natal ter barbas brancas. Para os filósofos, como meditação demonológica acerca do 8º poema de O Guardador de Rebanhos, de Alberto Queiro. Para as crianças grandes, como apólogo humorístico. Para os meninos pequenos, como verdadeiro conto de Natal.
Como toda a gente sabe, e os meninos melhor que ninguém, o Natal é uma coisa muito velha. O que nem toda a gente sabe é que, no princípio, ele não era pai, nem era velho e não tinha, portanto, barbas brancas. Assim, quando o menino Jesus nasceu, já todos os meninos punham o sapato na chaminé. A única diferença era que a chaminé não tinha, como hoje, fogão de gás ou fogareiro. Depois, com o menino Jesus, veio outra diferença. Também ele punha o sapatinho, que por acaso era uma sandália. Isso durou pouco? Não, porque o menino Jesus só cresce e se faz homem quando os outros meninos crescem e julgam que se fazem homens. O que, e lá isso é verdade, não acontece a toda a gente, como os meninos terão muito tempo para ver. Mas isso é já outra história que os meninos aprenderão sem que ninguém lhe conte. A que vou contar começa quando o menino Jesus ia fazer 7 anos. Idade que é muito importante, visto que são 7 as maravilhas do mundo. O menino Jesus, como os outros meninos, tinha vontade de crescer e não acreditava no Natal. Ele bem sabia quem punha os brinquedos na sandália, era a mãe, e por não haver então lojas de brinquedos, e mesmo que houvesse, não terem os pais do menino Jesus dinheiro para os comprar, os brinquedos já eram muito caros, ele bem vira São José e estar a fazer uma carrocinha às escondidas. Por isso, naquela tardinha, sempre muito comprida, que há antes da noite de Natal, noite que, por sua vez, é a mais comprida do ano, o que lhe valeu ser ela a noite de Natal. Por isso, como ia dizendo, o menino Jesus, que estava à espera de lhe darem a carroça, fingia que se não importava. Fingia até não esperar coisa alguma. A tarde estava muito bonita, segundo me disseram, e é natural que estivesse. O Natal ia ser pai. E o que é muito mais, ganhar as suas barbas brancas. O céu fazia-se verde e amarelo e cor-de-rosa, que são cores que as pessoas grandes não gostam de ver no céu e que todos os meninos sabem que lá se veem muito bem. O menino Jesus, é claro, via-as melhor que ninguém. E então, para disfarçar, começou a contar as nuvenzinhas soltas, que estavam todas paradas, muito quietas de propósito para ele contar. Mal imaginavam o que lhes ia acontecer. O menino Jesus sentara-se numa pedra que ainda lá está, na terra dele, embora ninguém saiba qual é. À beira do caminho e com uma varinha, que não era de condão, pois só as fadas precisam desses objetos, fazia riscos na poeira. A poeira, coitada, era mais lama que outra coisa, porque chovera de manhã e o sol não tivera tempo de a secar. Ora, o menino Jesus, umas vezes olhava para o céu, outras olhava para o chão, e qualquer pessoa com 2 dedos de testa logo perceberia que ele estava a desenhar as nuvens. Mas parece que estas coisas são muito difíceis de perceber, como os meninos sabem, pelas perguntas parvas que muitas pessoas crescidas costumam fazer. Que estás tu para aí arriscar, pequeno? O menino Jesus voltou-se. Quando nos fazem perguntas destas, a gente está sempre de costas. E viu um homem muito bem vestido que até parecia mentira. O menino não se deixou enganar, porque a pergunta estragara o fato do homem e era como se estivesse todo rasgado e com a fralda de fora. Estou a fazer riscos. Isso vejo eu. Que riscos? Só riscos. O homem mostrou uma cara muito má e o menino Jesus foi pondo os pés a jeito para o caso de ser preciso levantar-se de repente e fugir a correr. Estás a armar em esperto, mas a mim não me enganas. O menino Jesus, que estava farto de enganar imensa gente, riu-se, mas só por dentro, por causa da má cara do homem. É mau fazer riscos? Perguntou. Se é, ora experimenta lá. O menino Jesus ficou desconfiado e traçou um risco, um muito pequenino. E qual não foi o seu espanto ao ver a varinha ficar presa ao chão? Ver não viu, mas quis tirá-la e não pôde. Claro que dessa feita quem se riu foi o homem. Ora, é sabido
que o diabo não se pode rir muito alto, porque lhe sai enxofre pelos intervalos do riso. E assim aconteceu. O menino Jesus sentiu o cheiro, viu o fumozinho a sair da boca do homem. Era quase noite, anoitecera quase de repente. Não passava ninguém na estrada, ele estava um bocado longe de casa e, apesar de ser quem era, teve medo. Um medo enorme, um medo ainda maior que o diabo. Estão a ver o menino Jesus nestes assados, que faria qualquer menino. Evidentemente, não mostrava medo, que é a melhor maneira de assarapantar o demónio. Foi o que ele fez. Fingiu que não queria a vara para nada, e queria, porque era uma bela vara, muito direita, e disse: bem, são horas de voltar para casa. Ah, sim? E porquê? O diabo, a ver se ele caía. Tenho lá o Natal à minha espera. O diabo sentiu muita vontade de rir, mas aflito com o fiasco do fumo pelos intervalos do riso, mordeu os lábios e perguntou: o Natal? Mas que Natal é esse? Se calhar não sabe o que é, exclamou o menino Jesus e tentou levantar-se. Aí é que foram elas. Estava pregado à pedra, como a vara à lama. Um caso sério. Se ao menos passasse alguém, mas qual? Nem viva alma, que o diabo não conta, não é gente. E como nessa altura ainda não havia santos por quem chamar, a Nossa Senhora estava em casa e o menino Jesus, apesar de saber que era menino Jesus, não sabia que era filho de Deus, não havia salvação possível. Não havia. Nisto, porque era um menino igual aos outros meninos, teve uma ideia luminosa. Era perigoso, mas o único remédio. Dá-me a sua mão. Ajuda-me a levantar daqui. Mesmo o que o diabo queria. E com os olhos a luzir de gozo, o diabo estendeu-lhe a mão. O pior foi esquecer-se, o diabo nestas alturas é muitíssimo esquecido, de firmar-se bem nos pés. O menino mal lhe deu a mão, pôde levantar-se e zás! Meteu uma perna entre as do diabo e deu-lhe um encontrão. O diabo, desamparado, é como ele está sempre, não se esqueçam, esbracejou e estatelou-se na lama, que naquele sítio estava muito bem amassada pelas rodas dos carros, mesmo destinada a traseiros do diabo. E quando se ergueu, furioso, todo sujo, o menino Jesus já ia longe e até parecia que levava asas nos pés. Ao entrar em casa, ofegante, o menino Jesus voltou-se para trás e ainda viu na noite escura um clarão da raiva. Segunda parte. O menino Jesus não disse nada a ninguém. Sentia-se tão contente por ter feito o diabo estatelar-se em plena estrada. Mas uma coisa o preocupava. O diabo ficara sabendo que ele estava à espera do Natal, porque lhe tinha dito que o Natal estava à sua espera. Ora, o diabo percebe tudo ao contrário e ficara, portanto, a saber a verdade. Era inevitável que apareceria pela calada da noite e vestido de outra maneira para não ser conhecido. Viria com toda a certeza. E agora? Agora... Terceira parte. Alta noite. O menino Jesus, que se fora deitar a dormir, com um olho aberto e outro fechado, ouviu os pais levantarem-se e irem pé ante pé para a lareira, onde ele, é claro, antes de deitar-se, pusera a sandália do pé direito. Como se sabe, esta sandália é sempre melhor que a outra e deve preferir-se em tudo, chaminés, pontapés, etc., a menos que se seja canhoto dos pés, o que é muito raro. O menino Jesus estava de costas voltadas à lareira porque fazia frio e porque também, se estivesse de frente, logo se veria que não dormia e espreitava. É evidente que a casa era muito pequena e pobre e os quartos eram um só, dividido em dois por cortinas muito velhas que Nossa Senhora se cansava de remendar e o menino Jesus a esburacar. Ora,
O menino Jesus, mal os pais se recolheram, sentou-se na cama, que, pela mesma razão de a casa ser pequena, era um colchão no chão, com pouca roupa, tão pouca que o menino raras vezes se despia, muito menos no inverno. Era sem dúvida um mau costume, mas também o inverno é um mau costume que, além de ser preciso para a terra descansar, se repete invariavelmente todos os anos. E o menino Jesus, apesar de ter só 7, já muito bem sabia que quando tinha frio, era mesmo frio que tinha. Sentou-se, pois, na cama. O lume na chaminé apagava-se pouco a pouco. Viam-se as faúlhas correndo pela madeira, umas atrás das outras, enquanto as pontas nos troncos iam ficando brancas. O diabo não tardava aí. Um estalido. O menino Jesus olhou para a porta. Não era nada. Depois sentiu passos na terra batida. Olhou. Era um rato. O rato andou de um lado para o outro, e se o rato fosse o diabo disfarçado? Até se convencer que tais pobretões nem na noite de Natal deixavam cair migalhas. Passou muito tempo. Ao menino Jesus parecia imenso tempo, tanto que nunca mais acabava de passar. Eis senão quando vinha alguém pela chaminé abaixo. Oh, se vinha! Com o lume assim a apagar-se não se via nada. Mas para quem entrasse pela chaminé, ainda era luz que chegasse. E chegava. Apareceram umas sandálias, umas pernas, uma fímbria de túnica vermelha. É o diabo, pensou o menino Jesus. Mais túnica vermelha, ainda mais túnica vermelha, até que uma figura ficou de pé ao lado do fogo e deu uns passos para dentro de casa. Trazia um saco às costas. Era o diabo. O menino Jesus ficou, calculem como ele ficou, porque no fundo, muito lá no fundo, não esperava que o diabo voltasse. E ali estava ele, com o saco e tudo. Viu o diabo abaixar-se e pegar na carrocinha, que estava mesmo em cima da sandália. É preciso dizer-se que a carroça não era muito grande, mas também não era muito pequena, e mais caberia a sandália na carroça do que a carroça na sandália. Não, isso não. Nunca tinha um brinquedo, senão os que inventava e fazia, e aquele homem tão bonito, o diabo, vinha buscá-lo. E mesmo que não fosse bonito, não lhe dava brinquedos a diabos. Toda a gente sabe que o diabo não brinca e, por isso, faz asneiras. Não, lá isso não. E saltou da cama, correu para a chaminé e tirou a carrocinha da mão do demónio, que já a abrir o saco nem dera por ele. Boa noite, disse o diabo com voz maviosa. Boa noite. Por que é que não entrou pela porta? Era só bater que eu abria, perguntou o menino Jesus, pondo a carroça debaixo do braço. Para não acordar ninguém. Eu estava acordado. E o diabo, muito ingenuamente, como se não fosse ele. Ai, que linda carroça! Quem a deu? Tem alguma coisa com isso? O que é que o senhor quer? Eu só queria brincar com a carroça. Deixa-me brincar um bocadinho. Não tem vergonha de ser tão grande e querer brincar ainda. Era o que a mãe lhe dizia quando ele andava pela casa a fazer das suas. Eu? Vergonha? E o diabo ia rir-se, mas tornou a lembrar-se do fiasco do enxofre pelos intervalos do riso. Então não me deixas brincar? O menino Jesus dava voltas à cabeça e não achava maneira de livrar-se dele. Só se fosse... Sempre quer, mas só um bocadinho. Como? Como? O diabo todo satisfeito. Eu faço de carroceiro. E o senhor faz de cavalo. Vamos a isso, vamos a isso. E o diabo, logo de gatas, para ele o atrelar à carroça. A carroça estava muito bem feita. Não lhe faltava nada. Até arreios tinha.
Foi nessa altura que o menino Jesus, ao reparar nas barbas brancas que o diabo trazia, barbas, aliás, de uma brancura imaculada, viu bem o que lhe convinha fazer. Muita gente julga que o diabo pode esconder tudo o que é e tem, menos os pés de cabra. Manifestamente, isso não é verdade. Como se depreende desta história em que ele aparece de sandálias, com a perna à vela. Se as pernas eram dele ou emprestadas, o menino Jesus tinha muito mais em que pensar. E pensou e disse: não te posso pôr a cabeçada como o diabo fazia de cavalo, tratava por tu, não era por ser o diabo. As tuas barbas são tão compridas e tão bonitas que se estragam. E o inimigo, muito convencido, acofiá-las. São bonitas, não são? Bem me custaram a arranjar. O menino Jesus, então, ficou logo a saber o que queria. E tornou a dizer: não te posso pôr a cabeçada. E se não ponho, como hás de puxar a carroça? O diabo, que não tem paciência nenhuma e por isso é tão fácil de reparar quando começa a estorcer-se, o que queria era acabar com aquela paródia, tanto mais que lhe parecia o menino Jesus já ter dado por ele, e só parecia, porque o diabo nunca tem a certeza, e por isso propõe: mas eu levanto as barbas e tu passas a cabeçada. Assim se fez. E o menino Jesus, quando ele as levantou, viu a barba de chibo, pera retorcida que o diabo nunca pode tirar, como se está a ver. As barbas brancas, tão imaculadas, é claro que eram postiças. Mal o atrelou bem atrelado, o menino Jesus, convencido de que o diabo desapareceria e deixaria a carroça, disse uma palavra secreta que sabia. Todos os meninos sabem palavras dessas, só não sabem qual serve. O diabo ficou na mesma. O menino Jesus então disse outra. O diabo nada. E ao menino Jesus a dizer a terceira, perguntou o diabo, já aborrecido, como era de calcular: que raio de brincadeira é esta que nunca mais começa? O menino Jesus puxou-lhe pelas barbas e gritou a terceira palavra, a mais forte de todas. O diabo deu um estouro, como os automóveis quando querem arrancar, e saiu pela porta fora com tanta força, tanta, que a atravessaram ele e a carroça de uma vez, e a porta ficou inteirinha no mesmo sítio. O menino Jesus, com as barbas postiças na mão, abriu cautelosamente a porta. Não se via um palmo adiante do nariz, mas não se viam também nem o diabo nem a carroça. Nisto, as barbas soltaram-se da mão do menino e começaram a subir ao céu, e a crescer, a crescer, a crescer, e quando chegaram lá acima, já chovia a cântaros. Está-se mesmo a ver que as barbas eram as nuvens que o menino Jesus contara. O menino voltou para dentro e fechou a porta bem fechada. Em casa não se via nada, porque o lume se apagara de todo. O menino Jesus, muito devagarinho, meteu-se na cama. Estava ele a pensar na carroça. Ouviu São José dizer: não ouviste um estouro? E a voz de Nossa Senhora a responder: ouvi, dorme descansado, são coisas do diabo. Sua mãe sabia. O menino Jesus ainda ficou, se é possível, com maior admiração por sua mãe. Quarta parte. Como a noite de Natal é muitíssimo comprida, a história não acaba aqui, tanto mais que ainda se não ficou a saber a razão de o Pai Natal ser pai e ter enormes barbas brancas. O menino, se quando se deitara a primeira vez ficara com um olho aberto, o outro fechado, agora, sem a sua carroça, não conseguia fechar nenhum deles. E estava nessa aflição, começou a ouvir barulho dentro da chaminé. Um barulho de nada pela chaminé abaixo. Era demais. Aquele descarado já levara a carroça e ainda voltava. O menino Jesus levantou-se, foi para o pé da chaminé e pegou num ferro muito grande que lá havia para arrumachar as achas.
vinha pela chaminé abaixo uma claridade esquisita. E vinham umas sandálias, e umas pernas, e uma fímbria vermelha. É ele, pensou o menino Jesus. E mais túnica vermelha, e ainda mais túnica vermelha, até que uma figura ficou ali mesmo, ao lado das cinzas. O menino Jesus levantou o ferro e o homem, parecia um homem, disse: assim tu me recebes? Assim te ensinaram a receber o Natal? Foi então que o menino reparou que ele não tinha barbas, nem brancas, nem pretas. Só assim, uma coisa muito rala que nem barba parecia. Não era, portanto, o diabo? Em todo caso, não largou o ferro. Mas tu és verdade, e sempre vens. Não o tratava por tu, por ser o Natal, mas pela alegria de ele não ser o diabo. Eu, em pessoa, e venho como vês. Essa é boa. E trazes-me alguma coisa? Nunca trago nada. Eu troco os brinquedos por outros. E esses é que eu trago comigo. Então, este ano fico sem nada, porque tinha aqui uma carroça e o diabo levou-me. O diabo? Sim, veio vestido como tu, só trazia barbas brancas e levou uma carroça. E deixaste? Que remédio tive? Ele estava atrelado e não se ia embora. E agora como há de ser? Eu trazia uma carroça para trocar. Tu não dás brinquedos aos meninos que não têm brinquedos? Não posso dar. Porquê? Porque só troco. Porquê? Porque não posso dar. O menino Jesus não perguntou mais. Logo viu quais eram as respostas e que o Natal não tinha outras. Pelo menos para dar. Ali estava um que não dava nada a ninguém. Mas ficar sem a carroça? Não ficava. Tu tens a minha carroça. Tenho? Aonde? Anda por aí, atrás do diabo. Lá, isso é verdade. Então dá-me a que trazes. E a outra? A outra, quando encontrares o diabo, dizes que é tu e pronto. E se eu não encontro? Ora, tens tanto tempo, eu é que não tenho outra carroça. Bom, parece que me convenceste. E o Natal, pois era ele, pousou no chão o saco que trazia às costas, como se vê o patife do diabo, até um saco arranjar. E tirou de dentro uma carroça exatamente igual à outra. Mas igual. Nem a cabeçada faltava. E deu-lhe. O menino ficou, imagina-se, contentíssimo. Tão contente que se lembrou logo de uma coisa. E se o diabo agora anda a fingir de ti pelo mundo fora? É fácil. Custa um bocado, mas é fácil. O que é fácil? Como te vais arranjar? O menino Jesus bem viu o Natal atrapalhado, sem saber como se havia de arranjar. Teve pena dele, que lhe dera a carroça e em troca deu-lhe uma ideia, que é muito mais de dar do que uma carroça. Deixas crescer as barbas brancas, das duas uma. Ou o diabo anda com a barba dele e toda a gente o conhece, ou põe outras barbas postiças e basta puxar por elas para se ver se são de verdade. Boa ideia, sim senhor, que bela ideia. Mas depois de pensar um bocado, o Natal acrescentou. Não chega. Tenho de ser o Pai Natal. Porquê? Porque o diabo não pode ser pai. Não. Os filhos do diabo são sempre filhos de outras pessoas. Então, passas a ser o Pai Natal e ter barbas brancas. Palavras não eram ditas e o Natal logo pai e com umas barbas quase a chegarem aos pés, tão brancas que a claridade agora era das barbas. Depois deste milagre, foi um milagre, evidentemente, o menino Jesus sentiu-se com imenso sono, o sono da noite toda e mais algum. O Pai Natal percebeu, sorriu, ajudou-o a deitar-se. E o menino Jesus nem chegou a ver como ele saiu, porque apesar da curiosidade, adormeceu logo. Com a carroça debaixo do braço, é claro, não voltasse o diabo. E é a razão de os meninos dormirem agarrados aos brinquedos de que gostam mais. Parte 5. Conclusão. No dia seguinte, dia de Natal,
Era feriado, tal qual como hoje. Andava muita gente a passear nos campos e o menino Jesus andava na estrada a brincar com a carroça. Claro que olhava com desconfiança para todas as carroças que passavam, a ver se alguma delas era igual à sua. Mas nenhuma era. Foi brincando, brincando, e já se esquecia desta história toda quando viu um homem lá ao longe, num sítio onde andava menos gente, sentado numa pedra e a fazer riscos no chão, com uma varinha. O menino Jesus teve pena dele, quis avisá-lo e aproximou-se. Ora, o menino Jesus falava uma língua esquisita, o aramaico, que muitos dos judeus não entendiam e ainda hoje, segundo parece, não entendem. Mas ele não tinha culpa. Era a que lhe ensinaram em pequeno, mal começar a estender os braços. Os meninos ainda se lembram de querer agarrar nas coisas que estão longe? É isso? Aconteceu então que o homem não só não percebeu o que o menino lhe dizia, como se zangou e o enxutou, ameaçando-o com a vara. É claro que o menino Jesus deitou a fugir. Quando já estava suficientemente longe, quis ver. E o que viu? Ao lado do homem parara uma carroça exatamente igual à sua, puxada por um tipo que já metera conversa com o outro sentado. E parecia que a conversa era engraçada, porque ambos se riam muito. Só da boca do que faria de cavalo saía um fumozinho branco que o menino Jesus muito bem conhecia. Por tudo isto, é que o Natal é pai e tem barbas brancas para se distinguir do outro, que traz brinquedos do inferno, brinquedos que, como os meninos também sabem, são feitos neste mundo, tal qual como os outros brinquedos. Ora, como se vê por esta história, e ao contrário do que até eu próprio julgava quando comecei a escrevê-la, houve não uma só, mas inúmeras razões para o Natal ser pai e ter barbas brancas. Para acabar, não me perguntem de quem ele é pai. Não façam perguntas tolas como as pessoas crescidas. Muito em segredo. Sempre digo que não sei ao certo. O que sei não posso dizer. E de resto, talvez os meninos venham a saber mais do que eu. E encerramos esta edição de Natal do Alimento à Sua Estante com um dos mais famosos contos da literatura portuguesa dedicados a esta quadra. Miguel Torga, pseudónimo literário de Adolfo Correia Rocha, nasceu em 1907 em São Martinho da Anta, vindo a falecer em 1995 em Coimbra, onde tinha o seu consultório médico. Novos Contos da Montanha e Bichos são 2 volumes de histórias eternas que demonstram bem o imaginário deste escritor e o enorme alcance das suas metáforas e das suas narrativas. Autor de famosos diários e muita poesia, assina também alguns contos emblemáticos, como este Natal, assim singelamente intitulado, que contou até com uma adaptação para televisão com Nicolau Breiner a dar corpo à personagem de Garrinchas, o histórico pedinte de Lourosa que Miguel Torga inventou. E terminamos então com este, que é um dos mais belos contos de Natal em língua portuguesa, escrito por Miguel Torga e singelamente intitulado Natal. De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis por se aproximar da terra. A necessidade levaram-o longe demais. Pedir é um triste ofício e pedir em Lourosa, pior. Ninguém dá nada. Tenha paciência, Deus o favoreça, hoje não pode ser. E beba um desgraçado água dos ribeiros e coma pedras. Por isso, que remédio, senão alargar os horizontes e estender a mão à caridade de gente desconhecida, que ao menos se envergonhasse de negar uma côdea a um homem a meio do Padre Nosso. Sim, rezava quando batia a qualquer porta. Gostavam.
Lá se tinha fé na oração, isso era outra conversa. As boas ações é que nos salvam. Não se entra no céu com ladainhas, tirassem daí o sentido. A coisa fia mais fino, mas enfim. Segue-se que só dando ao canelo por muito largo conseguia viver. E ali vinha, de mais uma dessas romarias, bem escusadas se o mundo fosse de outra maneira. Muito embora trouxesse 10 reis no bolso e o bornal cheio, o certo é que já lhe custava arrastar as pernas. Derriadinho. Podia realmente ter ficado em Loivos. Dormia e no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê? Metera-se-lhe em cabeça consoar a manjedora nativa. E a verdade é que nem casa nem família o esperavam. Todo o calor possível seria o do forno do polvo permanentemente escancarado à pobreza. Em todo o caso, sempre era passar a noite santa debaixo de telhas conhecidas, na modorra de um borralho, de estevas e giestas familiares, a respirar o perfume a pão fresco da última cozedura. Essa regalia, ao menos, dava a lourosa aos desamparados. Encher-lhes a barriga? Não. Agora, albergar o corpo e matar o sono naquele santuário coletivo da fome? Podiam. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava e sentia-se cansado. 75 anos, parecendo que não, é um grande carrego. Ainda por cima, atrasara-se na jornada em Freitais. Deram uma volta ao lugarejo, as bichas pegaram, a coisa começou a render e esqueceu-se das horas. Quando foi a dar conta, passava das 4, e como anoitecia cedo, não havia outro remédio senão ir agora à mata-cavalos, a correr contra o tempo e contra a idade, com o coração a refilar. Aflito, batia-lhe na taipa do peito a pedir misericórdia. Tivesse paciência. O remédio era andar para diante. E o pior de tudo é que começava a nevar. Pela amostra, parecia coisa ligeira. Mas vamos ao caso, que pagasse a valer. Bem, um pobre já está acostumado a quantas tropelias a sorte quer. Ele então, se fosse a queixar-se, cada desconsideração do destino valia-lhe o bom feitio. Viesse o que viesse, recebia tudo com a mesma cara. Aborrecer-se, para quê? Não lucrava nada. Chamavam-lhe filósofo. Areias, queriam dizer, importava-lhe lá. E caía o algodão em rama. Caía, sim senhor, bonito. Felizmente que a senhora dos prazeres ficava perto. Se a brincadeira continuasse, olha, dormia no cabido. O que é, sendo assim, adeus noite de Natal em Lourosa. Apressou mais o passo, fez ouvidos de mercador à fadiga e foi rompendo a chuva de pétalas. Rico panorama. Com patorras de elefante e branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho chegou ao adro da ermida. À volta não se enxergava um palmo sequer de chão descoberto. Caiados, os penedos lembravam penitentes. Não havia que ver, nem pensar noutro pouso. E dar graças. Entrou no alpendre, encostou o pau à parede, arriou o alforje, sacudiu-se e só então reparou que a porta da capela estava apenas encostada. Ou fora esquecimento, ou alguma alma pecadora forçara a fechadura. Vá lá, do mal o menos. Em caso de necessidade, podia entrar e abrigar-se dentro. Assunto a resolver na ocasião de vida. Para já, a fogueira que ia fazer tinha de ser cá fora. O diabo era arranjar lenha. Saiu, apanhou um braçado de orgueiras, voltou e tentou acendê-las. Mas estavam verdes e úmidas. E o lume, depois de um clarão animador, apagou-se rapidamente. Recomeçou 3 vezes e 3 vezes o mesmo insucesso. Mal. Gastar os fósforos todos é que não. Num começo de angústia, porque o ar da montanha tolhia e começava a escurecer, lembrou-se de ir à sacristia ver se encontrava um bocado de papel. Descobriu realmente um jornal a forrar um gavetão e, já mais sossegado e também agradecido ao céu por aquela ajuda,
olhou o altar. Quase invisível na penumbra, com o divino filho ao colo, a Mãe de Deus parecia sorrir-lhe. Boas festas! Desejou-lhe então a sorrir também. Contente daquela palavra que lhe saíra da boca sem saber como, voltou-se e deu com o andor da procissão arrumado a um canto. E teve outra ideia. Era um abuso, evidentemente, mas paciência. Lá a morrer de frio, isso vírgula. Ia escavacar o arcanho, ó Larila, na altura da romaria, que arranjassem um novo. Daí a pouco, envolvido pela negrura da noite, o coberto, não desfazendo, desafiava qualquer lareira afortunada. A madeira seca do palanquim ardia que regalava. Só de se cheirar o naco do presunto que recebera em carvalho, crescia água na boca. Que mais faltava? Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a cear. Tirou a navalha do bolso, cortou um pedaço de broa e uma fatia de febra e sentou-se. Mas antes da primeira bocada, a alma deu-lhe um rebate e, por descargo de consciência, ergueu-se e chegou-se à entrada da capela. O clarão do lume batia em cheio na talha dourada e enchia depois a casa toda. É servida? A santa pareceu sorrir-lhe outra vez e o menino também. E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez mais cordial, não esteve com meias medidas. Entrou, dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e trouxe-a para junto da fogueira. Consoamos aqui, os três, disse com a pureza e a ironia de um patriarca. A senhora faz de quem é. O pequeno a mesma coisa. E eu, embora indigno, faço de São José. Feliz Natal, boas festas e até 2021. E mesmo durante a consoada, não se esqueça, alimente a sua estante.